tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista ou sócio-ambientalista Ponto Terra, ONG, ONG, Organização Não Governamental, Organização da Sociedade Civil, Terceiro Setor, qualquer dessas classificações nos atende a nossa organização Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido aqui pela TV Ponto Terra. Basta entrar no site da Ponto Terra, www.pontoterra.org.br, e é transmitido também pela TV Comunitária de BH, a TVC BH. Sexta-feira, 21 horas e 30 minutos, sábados, 11 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 19 horas e 30 minutos. E o programa de hoje está muito interessante, é um assunto do momento, é um assunto instigante, é um assunto que envolve indiretamente toda a região metropolitana de Belo Horizonte, e às vezes você, telespectador, e às vezes você, telespectadora, não sabe deste assunto. Nós vamos conversar sobre o movimento Gandarela, um movimento que está lutando, está conseguindo até agora a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, aqui na região central de Minas Gerais, importante do ponto de vista cultural, turístico, social, econômico, mas também ambiental para todos nós de Minas, eu diria até do Brasil, até porque é um parque nacional. A nossa primeira entrevistada é a ambientalista Helena Lima, e o nosso outro entrevistado é o ambientalista Paulo Batista, com quem nós vamos conversar sobre esse importante momento e esse importante movimento da criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. E eu já quero antecipadamente dizer que a Ponto Terra defende esse princípio e defende muito o trabalho do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Helena Lima, muito obrigado pela sua presença aqui no Ecologia e Cidadania. Então, faço parte desse grande movimento de preservação pela Serra do Gandarela, um movimento que nasceu mais ou menos no ano de 2001, e as pessoas aos poucos foram entrando em contato uma com as outras pela preservação de uma área de relevância máxima, importância, na proximidade da grande Belo Horizonte, de Belo Horizonte. E fomos crescendo junto com ONGs, instituições, lutando pela preservação dessa área, e criando então este movimento, e já com esses anos de trabalho e junto às forças do Ministério Público, onde mantém a ação das mineradoras, que chegam a comprometer, não é, a preservação dessa região. O processo de licenciamento foi barrado para essas mineradoras, e este movimento, então, anos de trabalho, com lutas pela cidade, produção de jornais e etc., conseguiu levar ao Instituto Chico Mendes os termos, estudos técnicos para a criação deste parque. E tivemos aqui a presença do Instituto Chico Mendes. Paulo Batista, você é nosso colega da Universidade Federal de Minas Gerais, eu sempre que posso elogio a Universidade Federal de Minas Gerais, tem dado bons valores humanos à nossa sociedade mineira, à sociedade brasileira, mas você está envolvido na questão do Gandarela. Por que o envolvimento do cidadão, do professor Paulo Batista com o movimento Gandarela? Bom dia, Ronaldo. Na verdade, o meu envolvimento ele parte muito em função do meu trabalho profissional. Eu sou um professor da UFMG ligado à área de artes. Eu sou um professor de fotografia e eu venho trabalhando há muito tempo com um trabalho de documentação das paisagens da Serra do Espinhaço, e a região da Serra do Gandarela é uma parte importantíssima da Serra do Espinhaço. E eu venho trabalhando muito com um foco em algumas áreas que estão muito ameaçadas de degradação ambiental, seja por vários motivos. E um deles é o problema das perspectivas de exploração econômica dos recursos naturais dessa região. E esse movimento Gandarela, na verdade, ele coincidiu muito o crescimento, né, e o desenvolvimento da proposta de criação do parque com o desenvolvimento de trabalhos pessoais meus e de alunos da universidade envolvidos em projetos de documentação dessa região também. Então eu vim me envolvendo, vim me associando, na verdade, ao movimento, mas nessa área de questão de documentação de imagens e documentação de aspectos da paisagem que são importantes e são muito relevantes em termos de patrimônio socioambiental para a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós estamos conversando sobre Serra do Gandarela, e você falou na Serra do Espinhaço. Faz a inter-relação, a conexão da Serra da Gandarela com a Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço é uma formação geológica que é a maior cordilheira do Brasil.
e ela se prolonga do norte ao sul, da Chapada Diamantina, na Bahia, até a região central de Minas Gerais, aqui perto de Belo Horizonte, Ouro Preto. E a Serra do Gandarela é a interseção da Serra do Espinhaço com o chamado quadrilátero ferrífero. Na verdade, é uma formação que se emenda, né? E o Gandarela é o ponto de confluência de algumas formações típicas da Serra do Espinhaço, de alguns afloramentos quartzíticos, com as formações ferruginosas do quadrilátero ferrífero. E como toda a região da Serra do Espinhaço, ela tem uma importância ambiental muito grande, porque ela tem um papel de divisor de águas. O Espinhaço é o divisor das bacias do Rio São Francisco a oeste e do Rio Doce e Jequitinhonha a leste. Ele é um divisor de biomas, a Mata Atlântica a leste e o Cerrado a oeste. E é uma região de campos rupestres de altitude. E a Serra do Gandarela, ela combina isso com as insurgências do quadrilátero ferrífero. Então ela tem características que, se somadas a essas especificidades do espinhaço, mais do quadrilátero ferrífero, torna ali uma região de alto índice de endemismo de espécies. É uma região única no Brasil, de campos rupestres de altitudes, quartzíticos e ferruginosos, de divisor de biomas, de divisor de águas, tá? De cristas de serras elevadas. Então tem formações geológicas que só existem ali, como lagoas de altitude em canga ferruginosa, tem cavernas em canga ferruginosa, sítios. Tem sítios paleontológicos e arqueológicos, né, de importância cultural importantíssima. Lagos. Tem um potencial de recarga hídrica para os aquíferos que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte enorme. E só por isso você já começa a justificar a necessidade e a premência da criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Então ele extrapola os interesses, ele extrapola as fronteiras de Minas, talvez não na questão física, mas na questão da importância que tem todo nesse sentido. Helena Lima, eu te conheci fazendo trabalho com os mendigos do Parque Municipal aqui em Belo Horizonte. E você é mãe de família, tem sua família. Por que do seu engajamento com o movimento Gandarela? Conta isso para nós de uma maneira voluntária. É porque eu sou educadora e trabalho com a formação integral do ser humano e com a ecologia humana. E esse meu trabalho no Parque Municipal com a população de rua, eu comecei a lidar com a degradação humana no seu limite. E faço a relação e pesquiso, enquanto educadora, a relação direta entre degradação natural, ambiental, com a degradação do ser humano. Então, meu caminho até a Gandarela foi curto. Eu sou ativista também do projeto Manuelzão e estudando a gestão das águas do Parque Municipal, através do projeto Manuelzão, que lá eu estava com o córrego do Acabamundo, ao Arrudas, Rio das Velhas, Rio São Francisco. Eu cheguei a Gandarela, onde o projeto Manuelzão estava todo envolvido com a preservação dessa fonte de águas vindo dessa região da Gandarela. Então, fui levada por eles no ônibus, no Abraço à Serra do Gandarela, de onde me inteirei deste movimento. Estou lá desde então, há 2 anos. E aonde esse movimento, a gente vem do eixo que é Minas Gerais quadrilátero aquífero. Tamanho a importância dessa região única, ainda não minerada, né? Com essa área importantíssima de Mata Atlântica, Cerrado, os biomas, toda essa parte que o professor Paulo Batista já comentou, e onde tem o eixo a água, como a coisa principal, né, de nosso trabalho, que é a defesa da vida pelas águas. Olha, nós estamos conversando sobre a formação, a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. A Helena Lima colocou, o Paulo Batista colocou, e logo no começo do programa eu falei que a Ponto Terra é favorável à criação e que nós acreditamos no trabalho do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mas e vocês, Paulo Batista, vocês que estão mais à frente, que estão envolvidos, também confiam no ICMBio, como é o caso nosso da Ponto Terra? Sem dúvida, absolutamente. O ICMBio ele tem sido absolutamente preciso na proposição do reconhecimento da importância da região em termos de biodiversidade, em termos de recursos estratégicos, em termos de fornecimento de água, em termos da necessidade de criação de uma unidade de conservação que realmente preserve aquela região do ponto de vista ambiental e socioambiental. O ICMBio ele tem feito um trabalho extenso, ele está finalizando a proposta de criação dessa unidade de conservação, que é um parque nacional, uma unidade de proteção integral, que deve ser entregue até o final do ano, apresentado até o final do ano para a Casa Civil da Presidência da República para aprovação pela Presidente.
Eu não tenho dúvida de que é um trabalho que está sendo muito bem feito, né, e contamos com todo o apoio do ICMBio nessa trajetória. E a gente tem que elogiá-los também, né, Paulo Batista, porque eles fizeram aqui, o ICMBio, uma série de consultas públicas, aquilo dá trabalho, aquela pessoa tem que ter paciência, em diversas cidades, culminando com uma que nós da Ponto Terra participamos e que eu participei na Faculdade de Medicina. O auditório não estava cheio, o auditório estava lotado, é uma reunião no sábado à tarde, eu saí de lá de volta de 5 horas da tarde, sei que você ficou lá até a noite, e esse processo democrático, vocês do Movimento Gandarela estão acompanhando, é lógico, e vocês estão achando que ele está sendo bem conduzido, vamos assim dizer? Eu acho que sim, claro. Esse processo de consultas públicas é uma etapa integrante do processo de criação de uma unidade de conservação. É necessário que se faça isso, né? E é indispensável que isso seja feito para poder conciliar os interesses da população local, da população da região, com a proposta de preservação através da criação da unidade de conservação. É impossível não fazer isso, né? É impossível você criar um parque nacional, por exemplo, em que você não tenha um acordo com a população de como que esse parque vai ser implantado e gerenciado, né? E o ICMBio tem conduzido isso de uma maneira mais do que razoável, né? Assim, ele tem que se desdobrar para poder fazer todo esse processo de consultas, né? E recebendo todas as sugestões e críticas da população para tentar ajustar a proposta final a esses interesses. E a participação do Estado, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Ministério Público Federal, está todo mundo tentando convergir para a criação do parque, independente da dimensão desse parque? Claro, esse é um processo que envolve, né, o Estado de Minas Gerais, envolve a União, envolve as instâncias executivas, envolve o Judiciário também, né? Tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal vem acompanhando a questão com muita atenção, né? Tem interferido, na verdade, como a Helena colocou no início, o processo de licenciamento das minerações que já tinham entrado com pedido de licenciamento na região está suspenso, né, por uma determinação do Ministério Público Estadual. O Estado acatou essa recomendação, né, e tem apoiado, né, e declarado publicamente seu apoio à proposta que o ICMBio fez, né, e que está sendo desenvolvida agora, refinada, para apresentação à Presidência da República. Helena, você me falou no final do mês de setembro, agora nós vamos ter um evento lá, conta para nós. Primeiro eu quero convidar todos, né, a participar com a sua assinatura em apoio à criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. É só entrar no nosso site www.aguasdogandarela.org. Lá tem uma ficha de assinaturas que serão encaminhadas à presidência, que nós já mandamos várias outras assinaturas, já entregamos ao governo do estado e federal. E temos agora a comemoração do ano do Parque Nacional da Serra do Gandarela, que será dia 30 de setembro, no domingo. E convidamos a todos para participar. Estamos organizando ônibus que visitaremos a Paleotoca do Tatu Gigante, que é uma outra área, né, muito importante da Gandarela, que é o seu patrimônio paleontológico, né, que é uma das riquezas da Gandarela. O tempo voa, o programa passa depressa, Paulo. 15 minutos passa depressa demais, ainda mais para falar de um assunto interessante. A expectativa, a esperança agora do Movimento Gandarela na criação definitiva, com a assinatura do decreto pela presidenta Dilma Rousseff, que tem esse compromisso conosco, e eu quero falar enquanto presidente do Partido Verde de Minas Gerais, sem querer partidarizar, sem querer politizar a questão de criar o Parque Nacional da Serra do Gandarela. A expectativa, a esperança do Movimento Gandarela. A expectativa é que o presidente se sensibilize com a proposta de criação, reconheça a importância dessa proposta para o futuro da região metropolitana, reconheça que essa é a melhor proposta de preservação do que resta de áreas ainda preservadas no entorno da capital, reconheça o potencial de desenvolvimento econômico local e regional que é otimizado pela criação do parque, em termos de turismo, em termos de desenvolvimento econômico das comunidades tradicionais da região, e que essa proposta seja realmente apresentada a tempo e finalizada e apreciada e seja decretada a criação do parque pela presidente. Nós confiamos que isso vai acontecer. Eu quero pedir a você, telespectadora, em primeiro lugar, agradecer pela sua audiência, sua participação sempre conosco aqui. Mas participe da maneira que lhe convier, da maneira que lhe for possível, desse movimento muito importante para Minas Gerais, que é o movimento pró-criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Meus agradecimentos ao professor Paulo Batista e à ambientalista Helena Lima, e até a semana que vem.